Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. Oi, gente! E hoje a nossa aula é sobre ligação covalente polar e apolar. Polar é porque tem polo positivo e negativo, né, Rox? Sim, e apolar é porque não tem polo. Vamos lá, então? Vamos! Eletronegatividade é a tendência do átomo de puxar elétrons nas ligações. Semelhante àquela brincadeira do cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro e ganha quem puxa mais. As eletronegatividades assumem valores numéricos, como mostra a tabela. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita em todos os períodos e, em todas as famílias, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Como nós vimos na nossa aula de propriedades periódicas. Bem, vamos ver alguns exemplos para que a gente consiga entender bem o que é a eletronegatividade. Caso o flúor puxe mais elétrons do que o hidrogênio, nós dizemos então que o flúor é mais eletronegativo. Agora, se o cloro puxar mais o par de elétrons do que o carbono, então o cloro é que é mais eletronegativo. Caso o par de elétrons fique no meio, então é porque a eletronegatividade é a mesma, os dois puxam igualmente. Mas, no caso do sódio e do cloro, o cloro é muito eletronegativo, então ele puxa o elétron e arranca do sódio, e aí então se formam íons. Essa é a ligação iônica. Bem, com o conceito de eletronegatividade, agora sim nós podemos definir ligação covalente polar e ligação covalente apolar. Como exemplos, como o flúor é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons para ele. Nesta região onde acumula elétron, é o polo negativo. Nós representamos o polo negativo com a letra grega delta e o sinal D-. E o hidrogênio, portanto, é o polo positivo. O átomo mais eletronegativo adquire o polo negativo e o átomo menos eletronegativo, polo positivo. Pois bem, a ligação covalente polar, os elétrons são compartilhados desigualmente, enquanto que na ligação covalente apolar, A significa não polar, os elétrons são compartilhados igualmente. Vamos entender um pouco melhor o que é uma ligação covalente polar, que apresenta um dipolo positivo e negativo, dois polos, e uma ligação covalente apolar, que não apresenta dipolo. Entre os átomos de hidrogênio e flúor, nós temos um par de elétron compartilhado. E agora nós vamos observar como esse par de elétrons se comporta. Nós vamos perceber que esse par de elétrons fica mais com flúor e menos com hidrogênio. Isso é uma ligação covalente polar. Os elétrons ficam mais com flúor, então nós dizemos que aí é o polo negativo e, portanto, o hidrogênio é o polo positivo. Existe uma diferenciação que pode ser feita com cores, mas não é uma regra geral. O polo negativo pode ser pintado de vermelho, o polo positivo de azul. Bem, agora nós vamos observar os átomos de hidrogênio
E como a eletronegatividade é a mesma, nós esperamos que o par de elétrons seja igualmente compartilhado. Aqui nós temos uma ligação covalente apolar. E como descobrir o tipo de ligação? Ou seja, se a ligação é covalente polar, apolar ou iônica. A diferença de eletronegatividade é que informa o tipo de ligação. Lembrando que as eletronegatividades, elas são tabeladas. Quando a diferença de eletronegatividade está entre 0 e 0,5, nós temos uma ligação covalente apolar. Se a diferença de eletronegatividade está entre 0,5 e 1,7, então nós temos uma ligação covalente polar. E caso a diferença de eletronegatividade seja maior do que 1,7, então temos uma ligação iônica. Como exemplo de ligação covalente apolar, a ligação carbono-hidrogênio no CH4 no metano. A eletronegatividade do carbono é 2,55 e do hidrogênio é 2,2. Agora, nós vamos calcular a diferença, que é uma subtração. É a eletronegatividade maior menos a menor. 2,55 menos 2,2 dá 0,35, que está entre 0 e 0,5. Sim, a ligação carbono-hidrogênio é covalente apolar. Como exemplo de ligação covalente polar, é a ligação OH na água, H2O. A eletronegatividade do oxigênio é 3,44 e a do hidrogênio 2,2. E aí nós vamos calcular a diferença de eletronegatividade. É a maior menos a menor. 3,44 menos 2,2 dá 1,24, que está entre 0,5 e 1,7. A ligação OH é uma ligação covalente polar. E agora, como exemplo de ligação iônica, cloreto de sódio, Na+Cl-. A eletronegatividade do sódio é 0,93, do cloro é 3,16. Agora, nós vamos fazer a subtração, eletronegatividade maior menos a menor, e dá 2,23, que realmente é maior do que 1,7. A ligação entre sódio e cloro é realmente uma ligação iônica. Chegou a hora do resumo. A eletronegatividade é uma atração por elétrons nas ligações. Aumenta da esquerda para a direita nos períodos, que são as filas horizontais, e de baixo para cima nas famílias, que são as filas verticais. E é a diferença de eletronegatividade que indica o tipo de ligação. Aqui nós temos que fazer uma continha. É a eletronegatividade maior menos a eletronegatividade menor dos átomos envolvidos na ligação. Caso a diferença esteja entre 0 e 0,5, temos uma ligação covalente apolar, que acontece quando os átomos são iguais, de mesma eletronegatividade. Ou, como exemplo, na ligação carbono-hidrogênio, que nós vimos. Caso a eletronegatividade esteja entre 0,5 e 1,7, a ligação é covalente polar. E aí, a ligação apresenta um dipolo. O polo negativo fica sobre o átomo mais eletronegativo e o polo positivo fica sobre o átomo menos eletronegativo. A ligação covalente polar apresenta um dipolo. E
Se a diferença de eletronegatividade for maior do que 1,7, então acontece uma ligação iônica aqui entre metal e ametal. O metal tem tendência de perder elétrons e formar cátions, e o ametal tem tendência de ganhar elétrons e formar ânions. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima, então! Beijos! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.